Olá pessoal, vamos para mais um depoimento da Inteligência 360. Nós temos hoje um convidado muito especial, que é o Barral, que conhece tudo de operação de varejo e hoje, com esse conhecimento, ele também está apoiando não só o varejo, mas a indústria e empresas de serviços. E estamos aqui com ele para esse bate-papo, para a gente ver a importância de fazer o básico bem feito, e que o simples é realmente essencial. Muito bem, Barral, muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente. Prazer é todo nosso. Barral, como você viu e nós conversamos, algo te motivou a dar esse depoimento. Poderia contar um pouco para a gente o que te levou a estar aqui com a gente hoje, para falar um pouco disso? Bom, o que me motivou e que me motiva sempre, principalmente nesse caso específico, é a gente está vendo cada vez mais o varejo querendo se sofisticar, mas esquecendo uma coisa muito clara, que é a simplicidade das coisas, como a gente faz as coisas acontecerem. Eu acho que esse projeto de vocês me toca no sentido de que tem coisas que a gente cada vez mais sistemas novos, parâmetros novos, apps novos, coisas desse tipo, e simplesmente esquece de dar um bom dia na loja, ligar para um cliente, convidar ele para vir na sua loja, saber que aquele cliente, por que ele não vem na loja, qual o motivo, buscar realmente entender a necessidade não só do cliente, mas do próprio funcionário, das próprias pessoas que estão vivendo com você. Eu acho que a tecnologia ou aquilo que a gente faz hoje para melhorar as empresas é muito importante e vai ter que continuar fazendo. Mas a gente tem que saber usar isso para o benefício do seu ambiente, do seu ambiente de trabalho, do seu consumidor, principalmente entender o que ele quer. E conversar, muitas vezes, a gente esqueceu de conversar. Hoje a gente fala muito por WhatsApp ou por qualquer outra linguagem. E às vezes um bate-papo, trocar uma ideia, falar, ela traz alguma informação, ela te ajuda. Eu acho que isso é uma coisa que está faltando muito nas empresas como um todo, isso não só no varejo, mas eu falo do varejo porque eu vivo no varejo. E acho que esse projeto de vocês tem um pouco disso, fazer o que é realmente importante para o seu negócio, olhando pelo lado do mais simples e depois chegando no sofisticado. Então, a gente começa no sofisticado, depois esquece o simples, porque o sofisticado é tão complicado, você acaba deixando o simples para segundo plano e depois nem olha. Muitas vezes é melhor você olhar o simples, entender aquilo e buscar sofisticação para aquilo. Aí sim. Tá? E a gente pode falar em muita gente se fala em CRM, mas não sabe como usar ele depois. Você tem ele, você sabe o que a Dona Maria compra biscoito tal marca sempre. Mas e aí, o que você faz para ela? É isso. Acho que é basicamente isso que me faz poder tentar ajudar você nesse projeto. Acho que é nesse caminho. Excelente. Porque um dos temas que nós abordamos um pouco antes dessa gravação foi nós estávamos falando da importância do relacionamento e inclusive na nossa conversa surgiu a questão de se eu vivo no mundo de alta tecnologia, eu preciso de alto relacionamento. As pessoas estão mais angustiadas, estão mais ansiosas com tudo isso e de repente o toque humano pode fazer a diferença. E aí foi o que você falou do CRM, mas com essa perspectiva, né? Eu acho que a tecnologia, ela só veio para ajudar. Ninguém aqui é contra a tecnologia ou ferramenta de utilização que você possa por vir ter. Mas como essa tecnologia pode ajudar o ser humano. Ela foi criada para ajudar o ser humano. E ela está, muitas vezes, estressando o ser humano, porque muitas vezes ele não consegue acompanhar a velocidade e ele acaba ficando mais estressado do que isso. Na outra ponta, olhando como empresa, quando você você tem as ferramentas para ter aquela informação, seja, pode ser um CRM ou qualquer outra coisa desse tipo, mas como você vai chegar a Dona Maria? Porque o CRM te diz que você tem uma cliente chamada Dona Maria, que vem 4, 5 vezes por mês na sua loja, que compra feijão, arroz e tal, tá bom. Aí você manda um folheto para ela só com aqueles produtos. Ok. Você não deu um bom dia para ela. Você não fez uma ligação para ela, você não fez um contato com ela, você não identificou ela quando ela chegou na sua loja. Quer dizer, existem muitas ferramentas hoje de
de identificação. Mas elas são frias. Elas são muito... A ferramenta fria. Quem faz a ferramenta quente é o ser humano, é quem vai usar a ferramenta. Então você pode usar a ferramenta que é fria de uma maneira mais quente. Que é, simplesmente, você mandou um folheto para ela, beleza, bacana, ela vai comprar aquilo, vai receber aquilo, tá bom. Quando ela chegou na loja, você identificou que ela chegou? Ótimo, então vai lá junto dela, dá bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, agradece por ela estar ali, dá um sorriso, porque sorriso é uma coisa que agrada a qualquer ser humano, e faz ela se sentir na casa dela, quer dizer assim, pô, peraí, isso aqui é meu ambiente, isso aqui são... eu me sinto bem aqui. Acho que é esse ponto que eu acho que é essa parceria entre a tecnologia e a humanidade da história. Quer dizer, como fazer essa coisa ser humana. Perfeito. E você entende que isso também impacta a relação indústria do setor de supermercado, o varejo, de maneira geral? Quer dizer, a equipe de vendas e a equipe de compras e tudo isso, você vê essa influência também? Vejo, muitas vezes se tornando robótico. Ou por parte da indústria ou por parte do varejo. Algumas empresas, foi lá na indústria, por exemplo, chega lá com o computador, bota na mesa da frente do meu computador, o computador também está com o computador, e um olha para o computador, o outro olha para o computador, um diz que o sistema dele diz isso, outro sistema aquilo, e ninguém se olha e diz assim, e aí, vamos lá, vamos trocar. Quer dizer, as relações de negociação, elas se tornaram muito frias, muitas vezes, por causa disso. Até porque nós vivemos num mundo em que a meritocracia, né, ficou muito famosa, né? E aí as pessoas se sentem na obrigação de cumprir as suas metas, mas de uma maneira que ela, às vezes, esquece de uma meta principal, que é o quê? A boa relação. Se você quer fazer um bom negócio, o que vamos dizer assim, os comerciantes antigos lá, o seu Mamede Paz Mendonça, o senhor Arthur Senna, essa turma mais antiga fazia? Era relacionamento e gerava negócio. Acho que esse é o ponto principal que eu falo. E eu acho que isso não independe da informação e da tecnologia. Você pode ter isso e fazer isso ser uma ferramenta muito forte para essa relação melhorar, inclusive, já que você tem os dados da empresa e vice-versa. Então você começa a atingir objetivos. Mas assim, essa relação fornecedor-indústria, ela ficou muito, muito fria também. A indústria varejo ficou muito fria. Acho que a gente precisa personalizar isso. Como é que se personaliza hoje isso? Eles inventam lá uma viagem, não sei o quê. Gente, a viagem é uma vez a cada ano, é uma vez a cada... O dia a dia é o que conta. Então, acho que as indústrias, ou o varejista que quiser fazer diferença, ele tem que fazer essa aproximação cada vez mais. Usar a ferramenta, mas trabalhar a relação. Acho que é esse um ponto que, para mim, é fundamental. Perfeito. Se você, olhando para a informação, o uso da informação, dentro dessa visão que você está definindo aí, mais holística, digamos assim, que dicas que você daria para o nosso telespectador que está acompanhando a gente nesse tema? Eu acho, assim, dica é um negócio que a gente está pensando em ajudar e muitas vezes não ajuda. Né? Então, eu sempre digo o seguinte, eu não digo dica, né? Eu digo que essa pessoa que está aí olhando, pare um pouquinho para pensar, faça um reflexo daquilo, como ele está gerindo o seu negócio, o seu varejo, ou na sua indústria, quem quer que esteja olhando, e veja como ele está agindo hoje com relação àquele subsídio que ele tem da tecnologia perante a sua relação com o seu cliente e vice-versa. Isso de uma maneira cliente-fornecedor, o fornecedor com a indústria, mas ao mesmo tempo o próprio varejista olhar e dizer o seguinte, pô, eu tenho um CRM, tá bom, mas como eu estou usando esse CRM? De que maneira eu estou fazendo isso? A outra coisa, quando eu estou utilizando ele, eu estou realmente chegando junto daquele cliente ou só friamente mandando uma mensagem para ele dizendo, tem à sua disposição aqui um desconto de X, se você quiser vir, venha, se não, tudo bem, tá bom. Será que é isso? Quer dizer, acho que a dica que eu dou é o seguinte, eu não digo que essa mensagem é tão holística assim, eu digo que ela é realista. Gente,
como aquilo que você tem de tecnologia pode te ajudar a você melhorar a sua relação realmente com o seu cliente. Uma relação no sentido calorosa, fazer ele se sentir apaixonado pelo seu negócio. Acho que uma coisa que a gente perdeu um pouco nessa nossa loucura no dia a dia hoje é paixão naquilo que a gente faz. E às vezes, não só paixão por parte da gestão da empresa, mas a paixão do próprio cliente para o seu negócio. Quer dizer, o cliente, a gente vê tanta paixão na torcida, o torcedor de futebol não é apaixonado por um clube, que perde, que ganha, que... Pô, é a mesma coisa, se você parar, é uma relação mais ou menos parecida. E a gente não consegue fazer isso diferente. Quer dizer, fazer com que o seu cliente se sinta apaixonado pelo seu negócio. Como é que você faz isso? Tem informação que no passado não tinha, olha a incongruência. No passado não tinha, você fazia o cara se paixão. Hoje, ele tem muita informação e não consegue fazer isso chegar. Acho que a dica que eu dou é a seguinte, é que ele foque o seu negócio olhando o seu cliente. Seja a indústria olhando o varejista, seja o varejista olhando o seu consumidor. Muito bem. Nós vamos continuar esse bate-papo com o Barral, vamos aprofundar estes temas. Isso aqui foi só para te dar algumas dicas mesmo, te chamar para o tema. Acompanhe com a gente. Veja o nosso endereço no LinkedIn e também, em breve, você vai ter acesso a esse conteúdo. E agora nós vamos aprofundar. O Barral, que tem uma experiência de mais de 30 anos no setor de varejo, hoje é conselheiro de empresas, tanto varejistas como indústrias e também empresas de serviço. Ou seja, ele tem uma visão muito clara de todos esses aspectos que estão relacionados com o consumidor e também dessa relação indústria-varejo e os desafios do varejo. Dentro desta linha, nós vamos conversar com o Barral abordando praticamente 3 temas. A questão do DNA ou da cultura da empresa varejista e por onde ele atua. Vamos falar também dos dilemas que temos, porque nós temos lojas hoje menores, os lançamentos continuam existindo, nós temos uma hipersegmentação em termos de produto. E, por fim, como é que a informação pode ajudar em tudo isso, inclusive o DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, que pode ser uma ferramenta aí bem relevante para todos. Barral, mais uma vez, bem-vindo estar aqui com a gente. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Prazer. Conta pra gente, todo mundo falando em atacarejo, o atacarejo está na moda, mas nós sabemos que tem empresas varejistas que entraram nessa seara, digamos assim, e não estão tendo os melhores resultados. Porque é desafiador. A sua visão, qual a sua visão sobre este tema? Bom, essa pergunta todo mundo me faz, e todo mundo lembra dos meus 11 anos de açaí. Né? Então o pessoal sempre me pergunta, e aí, por que você, por exemplo, no Sonda não abriu um atacarejo, nos seus anos de Sonda você não abriu um atacarejo e ficou só no varejo? Eu entendo que atacarejo é um modelo híbrido que surgiu alguns anos atrás, na realidade nada mais é do que um mix entre vários modelos de negócio, um atacado fechado. Se a gente voltar um pouquinho ao passado, a gente tem a mania de achar que tudo era novo, né? Diferente. Mas se voltar alguns anos atrás, isso aí já existiu. Tinha o Superbox no passado, tinha outros modelos, mas na verdade a gente sempre retorna. A nossa história é um pouco de retorno. E o atacarejo não é nada mais do que um retorno a alguns modelos que já existiram no passado. O que acontece hoje, e aí o atacarejo passa a ser um pouco diferente, é que como modelo de negócio, ele requer um tipo de gestão um pouco diferente daquilo que o varejista normal de supermercado está acostumado. No sentido das negociações, no sentido de acordos de contrato, todas essas questões. E a operação em si, física, também é diferente. Então, eu acho que esse é o modelo que vai existir, está aí, não é que ele é uma onda, como alguns falaram, eu não acho que é uma onda, mas eu acho que cada vez mais ele vai, dependendo da região, ele vai se fixar naqueles tamanhos, naqueles modelos, naquela quantidade, e não vai impedir que outros modelos surjam. Eu acho que não, acho que não tem essa... Ele não vai ser conflituoso, ele vai ser complementar. Eu acho que a gente tem que pensar no atacarejo como algo complementar dentro das linhas de negócio que a gente tem.
Eu tenho muitos varejistas de supermercado especificamente me perguntam, pô, eu vou abrir um atacarejo porque o meu vizinho, o meu concorrente, ou o que seja, é um atacarejo, porque aquele, ou alguém na minha região abriu, ou sempre se dilema. Eu acho o seguinte, eu não sou contra que ele abra, mas eu acho que antes ele tem que fazer um dever de casa interno e olhar para o seu negócio, entender o seu negócio, saber se ele conhece o seu cliente, se ele entende que aquela região, aquele local que ele está, ele consegue atender da maneira correta. E a partir daí, se ele vê que realmente existe deficiência no modelo dele, ele tem que fazer duas análises. Uma, eu consigo corrigir essas deficiências com o meu modelo, e é uma avaliação. E ele pode concluir, não, eu consigo resolver com o meu modelo. Não, eu não consigo, eu preciso fazer no complementar. Aí, tudo bem. Então ele chega à conclusão que precisa ter um modelo novo dentro do negócio dele. Tá bom. Então ele tem que estudar como é que ele vai fazer isso. Então, por exemplo, qual é o pecado que se comete? Se tem a área, vamos dizer, comercial, operacional, tudo junto. Não dá para fazer isso. Os custos são diferentes, estrutura é diferente, a analogia de relação entre linha de comando e linha de subordinação é diferente, a própria modelo de abastecimento, o modelo de venda, a característica do consumidor, no que tange a volume. Tem um monte de aspectos aí que a gente tem que entender se você está preparado para isso. Alguém vai dizer para você, pô, então é muito complexo esse negócio. Não, não é complexo, ao contrário, é muito simples. Se você conhecer o seu negócio, se torna simples. Você vai entender o seguinte, dá para fazer ou não dá para fazer. Agora, não dá para simplesmente você achar que você vai ter uma filial nova de atacarejo. Quer dizer, você tem 10 lojas de varejo. Aí você vai ter uma filial que vai ser atacarejo, depois a outra você abre aquele varejo, depois abre uma outra que é atacarejo, e achando que você vai fazer tudo igual. Não é o correto. Mas tem gente que deu certo. Não, eu conheço empresas que deram certo porque elas segmentaram. O atacarejo é um nicho de negócio, ela tem um varejo, ela tem algumas até tem o atacado e tem a distribuição, tudo junto. E tem tido sucesso, mas elas segmentam o negócio. E elas estudam uma outra coisa, a região que elas vão atacar. Então eu vou segmentar o atacarejo nessa região, tá? E nessas regiões. Então assim, acho que o que eu sugiro para todo mundo que tem esse dilema, essa dúvida, é em primeiro lugar sentar e entender o seu negócio. Como é que o seu negócio está? De que maneira eu vejo ele hoje? Como é que está ele junto ao meu cliente, na minha praça, no meu mercado? O que é que o meu mercado está pedindo? Porque achar que tudo se transformar em atacarejo vai resolver, quer dizer assim, nós vamos acabar o resto dos modelos. Não vai existir isso. Você vai ter espaço para o varejo, espaço para as lojas menores, de supermercados que estão surgindo, espaço para o hipermercado de uma maneira diferente. Esse sim vai sofrer um pouco, acho que ele vai ter que se ajustar a um modelo um pouco mais enxuto, e o atacarejo. E eu não sei se amanhã não vai surgir um outro modelo, né? Porque na realidade a gente vive, e mesmo as lojas menores, se você voltar ao passado, elas já existiam. Você tinha o Minibox, você tinha o Balaio, você tinha um monte de lojas que eram também lojas pequenas, como nós temos hoje. Então, eu acho que a gente tem uma coisa que a gente pensa que moderniza, está evoluindo, no fundo nós estamos sempre nos reinventando ou trazendo como se fosse cíclico, né? A gente de vez em quando retorna ao passado e faz alguma coisa melhorando, que não tecnologia. Eu acho que basicamente, a questão do atacarejo, ela vai continuar existindo, mas eu acho que as empresas têm que começar a entender o que é esse negócio para o seu negócio. Como é que isso pesa no seu negócio? Porque as pessoas começaram a achar que com o atacarejo ele vai comprar no fornecedor mais barato. A pessoa tem isso. Na alta ponta ele vai vender mais barato para o cliente. Ele vai vender mais barato se ele tiver estrutura de custo mais barata. Se ele não tiver estrutura de custo mais barata, ele não consegue vender mais barato. Só porque ele tem o atacarejo, as gôndolas altas e estoque aéreo, não é isso. É toda uma filosofia de negócio. Perfeito. Acho que um outro ponto que poderíamos agregar a isto, nessa nossa conversa, é que, de acordo, por exemplo, com a Nielsen, existem mais de 400 mil lojas alimentares no Brasil. E, claro, predominantemente nós estamos falando de pequenas empresas. E, por vezes, como que se escuta na mídia, com que se fala, essas empresas, esses pequenos empresários,
querem justamente copiar ou atacarejo, ou outro modelo, mas esquece de algo essencial, que eu costumo falar que é o DNA, que é a vocação que aquele empresário teve quando começou. Como que você falaria para este público, né, que está operando essa loja nesse Brasil que é de uma dimensão continental tão diferente? Não existe um Brasil, nós temos vários Brasis. Que mensagem que a gente poderia mandar para esses Eu acho empresários? Todo empresário, seja grande ou pequeno, que é pequeno hoje, ele começou pequeno no passado, não tem como. Alguém começou pequeno e ficou grande. E os casos de sucesso, a gente só olha os casos de sucesso, a gente nunca olha os casos de sucesso. Então a gente se referenda pelo aquele cara que deu certo, aquela empresa que deu certo. O que eu diria para todo mundo é o seguinte: antes de pensar em qualquer coisa diferente, ele tem que analisar o seu negócio, volta a esse tema, e entender, por exemplo, o que ele é bom. Quer dizer, lá atrás ele foi o quê? Um dono de mercearia seca, um dono sei lá, de hortifruti, ou ele tinha uma padaria, ou, sei lá, ele tinha algum negócio que gerou aquele negócio maior. Se ele tinha aquele negócio e chegou nesse negócio que é um pouco maior hoje, é porque ele era bom naquele primeiro. Ele tinha uma base para aquilo, ele fez um bom negócio inicialmente, ele era um bom padeiro, ele tinha uma boa área, ele tinha um hortifruti que era excelente, que ele cresceu, ele tinha, sei lá, uma merceariazinha, geralmente muitas famílias começaram com uma pequena mercearia e eles cresceram. Então, por que não voltar um pouco a esse passado e entender, dentro do seu negócio atual, o que ele pode ser melhor? Uma grande preocupação que as empresas têm, às vezes, é assim, não, tem que ser bom em tudo. Não tem que ser bom em tudo. Ele tem que ter dentro do negócio dele segmentos que ele prioriza e que ele faz diferença. E os outros são complementares. Então, se ele era um cara bom de padaria, por que ele não fazer a padaria dele ser algo diferente? A minha padaria vai ser a melhor de todas. E aí eu vou agregar aquilo ali. A mesma coisa se for um açougue, se for, sei lá, o hortifruti. Eu podia até citar aqui algumas empresas que eu tenho visitado, e uma delas que eu olhei é que o cara, ele descobriu dentro do negócio dele que ele tinha que ser diferente do açougue. Então ele começou o açougue dele não tem fornecedor externo. Ele mesmo compra o boi no pasto, ele mata, ele trouxe um açougue de bairro, aquele açougue tradicional, para dentro da loja dele. Isso tornou um diferencial no negócio dele, porque ele não tem parâmetro de concorrência, ele é diferente. Então, assim, é esse tipo de situação que eu acho que essas pequenas, geralmente isso acontece muito na média empresa, ela começa a crescer e começa a ver a concorrência e não sabe que caminho ela toma. Então, assim, volte para o seu negócio, analise, veja que segmentos eu posso ser melhor, e que segmentos eu faço a diferença. Não que você não procure ser melhor, bom nos outros, mas você tem que ser especialista em algum que faz diferença. Eu acho que esse é um ponto que está faltando nas pessoas. E a outra coisa, seguindo esse ponto, é o seguinte: se você teve sucesso no seu negócio, é porque lá atrás você tinha paixão por aquilo que você fazia. Se você voltar a ter paixão por aquilo que você fazia, você vai continuar tendo sucesso. Muitas vezes a gente esquece dessa coisa muito simples, que é o quê? Pô, eu era apaixonado por aquele meu negócio. Hoje o negócio ficou tão grande que ele agora virou uma máquina, né? É uma máquina de negócio, de dinheiro, de negócio. Mas cadê a paixão? Cadê aquele desejo de fazer algo diferente? Cadê aquela ideia de, pô, o que eu vou fazer diferente? Aquela ambição de ser diferente. Acho que está faltando um pouco nas pessoas, e isso de uma forma geral, não é só a questão do varejo, mas de forma geral, as pessoas terem sonhos e desejos. Quer dizer, o sonhar nunca foi uma coisa ruim. Sonhar sempre foi uma coisa boa. Claro que muitas vezes você sonha um monte de coisa que não acontece. Mas você ter um sonho de chegar e ter um objetivo de chegar naquilo e lutar por aquilo, acho que faz parte do sucesso das empresas. Quase todas as empresas que tiveram sucesso, a gente pode citar em números aí, foi porque alguém algum dia teve um desejo, um sonho, uma paixão e fez ela crescer. A partir daí, você tem que desenvolver essa mesma paixão para os seus, vamos dizer, discípulos. Como é que você faz isso? Como é que você transforma a sua paixão original naquilo? O que acontece muitas vezes é que
o mentor daquilo, que era um apaixonado, deixa ele ter paixão. E como é que ele vai passar isso para baixo? Como é que ele transforma isso se ele mesmo já não tem a mesma paixão inicial? Acho que o que acontece é um pouco disso, viu? Eu acho que as empresas têm que entender o seguinte: todos nós temos que estar sempre buscando algo diferente. Ok, mas será que o diferente é realmente diferente? Ou é algo que a gente já saber e esqueceu de fazer? Mais ou menos isso. Perfeito. Muito bem. Bom, aprofundando um pouco, nós estávamos também conversando sobre o dilema do varejo vive hoje. Lojas pequenas sempre existiram, né? A gente sempre escuta, a imprensa sai muito que agora é o momento das lojas pequenas. Algumas empresas estão investindo nisso agora, por várias razões. Já investiram também no passado e saíram. O fato que está aí, mas ao mesmo tempo que nós temos lojas menores, que na verdade pode ser uma convergência de tendência, de famílias menores, o desafio urbano, o mesmo custo imobiliário, etc., essas empresas vivem o dilema porque, de um lado, nós estamos operando em lojas menores, mas, por outro lado, a hipersegmentação por parte da indústria é muito grande. Então, nós temos muito mais lançamentos todos os anos. Boa parcela desses lançamentos deixa de existir. Como é que é isso? Como é que você vê essa questão desse dilema do varejo? Lojas menores com mais produtos. Às vezes eu fico pensando que a gente, hoje, quando fala em uma loja de 4, 3 mil metros, 4 mil metros, é uma loja grande, né? Uhum. E eu me lembro que, agora dia 8 de dezembro, faz 30 anos que inaugurou a loja aqui do Paz Mendonça, do Morumbi, que hoje é essa, e nós tínhamos 17.600 metros de área de venda. E tínhamos 70 mil itens. E tínhamos 101 caixas. Porque 100 caixas dava a intenção que não tinha caixa. Então era 101. Esse 1 era para dizer que não era 100 caixas, era 101. E aí, aquilo era um monstro, imagina. Isso era aquela loja. Do outro lado da Marginal existia a loja do Carrefour, Pinheiros, que foi os primeiros do Carrefour, que também era grande e tal. Não era tão grande quanto essa, né? E a gente tinha aquela linha de produtos imensa e tal. O que acontece hoje? A gente fala em hipermercados de no máximo de 4, 5 mil metros, loja de atacarejo nessa faixa, 4, 5 mil metros, no atacarejo, loja de varejo de supermercado entre 1.200 a 2.500 metros, loja de pequeno porte 400, 500 metros e vai por aí. E em contrapartida, até pela modernidade, por tudo que está vindo ali, você tem cada vez mais linhas de produtos imensas nos fornecedores, nos segmentos, das categorias e tudo, e categorias novas também surgindo. Quer dizer, você hoje fala em orgânicos, que no passado não se falava. Você fala em um monte de outras linhas que estão surgindo. Como é que você faz isso encaixar dentro de cada vez lojas menores? Eu acho que é um trabalho que tem que ser conjunto, a indústria com o varejo, não tem como ser separado. A gente tem que realmente entender o que é que esse volume de itens realmente, o que é que vende, o que não vende, como é a história da famosa curva ABC, voltar um pouco aos primórdios, entender a participação desses produtos, entender esses segmentos novos. E tem um outro lado que é o seguinte, já que a gente fala tanto em virtualidade e loja física, eu acho que buscar a integração entre a loja física e a virtual pode ser um caminho de solução para esse dilema. Então você pode ter, de repente, 16 mil itens de produtos naquela operação, mas que fisicamente vão estar lá 7 mil, por exemplo. E os outros 9 vão estar de uma forma virtual, e que você vai atender esse cliente de uma forma mista. Quer dizer, ele pode estar comprando fisicamente na hora alguma coisa, e pode estar solicitando ao mesmo tempo aquele virtual para ser entregue na casa dele ou para ele pegar horas depois. Mas eu acho que são caminhos. Quer dizer, na realidade, eu digo para você que vários tipos de soluções têm que ser pensadas. Porque eu não acho que só o virtual vai vencer e também não acho que só o físico vai vencer. Eu acho que a tendência, geralmente, vai ser sempre de modelos cada vez mais mistos. E, basicamente, nesse aspecto do mix de produto, eu acho que ele pode ser uma solução. Acho que ele pode ser uma maneira de você melhorar esse atendimento do consumidor, atender a indústria e atender o lojista. Quer dizer, você consegue trabalhar as três pontas.
como é isso, acho que aí a gente tem que discutir um pouco mais, entender como vai ser esse lado de solicitar o virtual na hora que você está comprando o físico e vice-versa, como vai ser se demonstrado, porque o lojista vai ter que demonstrar, eu tenho isso no mix físico aqui agora, mas eu tenho aquilo aqui. Como é que isso vai ser demonstrado? Acho que são coisas para a gente pensar, mas assim, eu acho que são caminhos, pode ter outros, eu não sou, não me acho dono da verdade, apenas eu penso que nós temos que buscar soluções, mas que da maneira que está hoje não vai dar, porque o que acontece? Como é que você coloca numa loja de 500, 600 metros, a variedade não é nem a quantidade de itens, mas quando você vai para um SKU individual, o mesmo item, eu citei aqui um pouco no bate-papo antes, o iogurte grego. Se você for olhar só as saborizações do iogurte grego, você já tem um problema de espaço físico. Só as saborizações. Não estou nem falando das variedades que tem de marcas, de fornecedores. O movimento cada vez maior de desenvolvimento disso aí. Então, como é que você faz isso? De que maneira vocês? A própria indústria também tem que começar a entender que ela tem que estudar embalagens diferentes para segmentos diferentes. Entender que a embalagem ela tem que ser adequada à exposição. Então, por exemplo, a embalagem para vender numa loja menor não pode ser igual à embalagem para vender no hipermercado e que não deveria ser igual para vender ao atacarejo. Acho que isso é uma coisa que tem que ser pensada. A embalagem do atacarejo tem que ser diferente da embalagem do varejo. E talvez a do varejo menor tenha que ser diferente do varejo maior, por exemplo. Por quê? Eu entendo que o varejo menor, esse de vizinhança que está se criando agora, é muito mais para uma compra de reposição imediata, de passagem. E de repente eu não preciso ter, por exemplo, talvez uma embalagem de leite longa-vida de um tamanho menor. Aí alguém vai dizer, mas o custo vai ficar maior. Gente, vai ter um monte de dificuldade. Mas se a gente não parar para começar a entender que nesses modelos de lojas que nós estamos desenvolvendo, a gente vai ter que ter modelos de embalagem diferentes também, não vai dar certo. Acho que é muito mais uma provocação que eu estou fazendo aqui. Acho que tanto para a indústria como para o varejista. Como é que a gente vai trabalhar melhor essas linhas? Porque senão não vamos conseguir. Não vai. Vamos ter problema. O metro linear de loja não cresce, diminui. Você pode ver estatisticamente, nos últimos anos o metro linear de loja cai por loja e cresce o mix de produto. É uma incongruência. Então, e a gôndola não é de elástico. Não. E nem aéreo demais resolve, porque a nossa estatura média não é de 3 metros. Ela é bem menor, então você não consegue. Então não adianta você criar soluções fantásticas. Acho que a tecnologia, aí sim você tem que ter a tecnologia para servir melhor. É isso que a gente precisa entender. A tecnologia pode simplificar, falando do ponto de simplicidade, esse trabalho. Ela pode nos ajudar a simplificar essas dificuldades. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos estudar. Eu falei alguma coisa aqui, mas eu acho que esse mundo está aberto. A gente pode discutir vários temas aí. Nós falamos de simplicidade, também falamos de relacionamento, da importância do relacionamento. Essa volta para o básico, que está na nossa essência, que é o relacionamento. Nós somos seres relacionais, né, assim poderia dizer. Falamos desse desafio de como lidar e operar diferentes formatos. Falamos desse dilema do sortimento, de como encaminhar isso. Mas tem um outro tema. Como a informação pode ser a base de tudo isto? E você, inclusive, compartilhou conosco uma experiência que foi um desafio de entender alguns relatórios. Eu também já tenho convivido com bastante varejistas na inteligência 360, e uma coisa que nós vimos um dia no cliente, que embora a informação, por exemplo, a curva ABC, estava dentro do sistema, nós estávamos lá para discutir CRM com o varejista, e ele nos chamou e falou, o que é isso aqui dentro do sistema? O que era isso dentro do sistema era a curva ABC que poderia ajudá-lo. Então, fala um pouco para a gente, na sua visão estratégica que você tem, mas também de conhecer muito a operação, porque você traz esse complemento, né? Você transitou pela estratégia, fazendo escolhas estratégicas em termos de formato, mas também tem a perspectiva comercial e da operação. Como que a informação ajuda em tudo isso? Assim, eu acho que o que acontece hoje é assim, a coisa básica no varejo é o seguinte:
qualquer negócio. Você tem que saber se está dando lucro ou não. Muitas vezes, o varejista não sabe se está dando lucro ou não, ou ele imagina que está dando lucro. Então, acho que, fundamentalmente, você tem que ter uma visão de, quando se fala em relatórios, entender o que é necessário para isso. Hoje, por exemplo, os sistemas jogam 1.000, 2.000, 3.000, 100.000 relatórios no seu. Mas qual realmente o que eu uso? Qual realmente o que eu preciso? Então, acho que o que a gente precisa trabalhar hoje, nas empresas muitas vezes, é fazer com que o varejista, primeiro, entenda do que ele precisa. Então, ele volta um pouquinho ao passado. O que ele tinha no passado? Uma caderneta, né? Anotava as coisas, mas ali ele anotava tudo. A maneira dele, dentro do universo dele. Verdade. E outra coisa, aí ele também fazia o balanço dele e o resultado dele dentro daquela caderneta, ou seja, ele fazia ali. Nada mais é do que fazer isso, quer dizer, é fazer com que essa informação, só que mais sofisticada hoje, com muito mais dados, com muito mais alimentos de dados que ele tem, mas que ela chegue na mão dessa pessoa de uma maneira didática e clara. Eu vi alguma experiência há pouco tempo atrás de estar numa empresa e estar olhando o DRE dela e eu não conseguia ver o resultado dela. E os acionistas achavam que estava vendo. E eu não conseguia ver, porque era uma maneira diferente daquilo que a gente precisa para o nosso negócio. E aí eu acabei tendo que influenciá-los a mudar o DRE deles. Uma linguagem clara que... E aí eu tive que escutar, depois de implantado, caramba, fica mais fácil olhar, eu consigo ver tudo aqui. Como se fosse algo fantástico aquilo. E não tinha nada de fantástico, ao contrário, era a simplicidade do relatório, era usar a ferramenta que o sistema fornecia, ele estava lá, e transformar aquilo naquilo que você precisa. Quando você vai para relatórios comerciais, é muito interessante. Às vezes o comprador, o gestor comercial, tem 50.000 relatórios na mão, e ele não sabe qual é o que usa. Ou então você tem tela de compra, é muito interessante. O cara vai lá, tem uma tela que dá de vez em quando o cara está negociando e vem um aviso, tal. Você começa a mandar aviso. Então, assim, nós estamos desenvolvendo um monte de ferramentas, mas nós não estamos conseguindo entender o seguinte, o que realmente eu preciso. Então, talvez, dos 1.500 relatórios que você tenha lá, você vai precisar de 10 para gerir sua empresa. A outra coisa é você entender o que está escrito, o que está descrito no relatório. Pouco você falou lá que a pessoa da curva ABC não sabia. Eu diria o seguinte, esse é o mais comum que você possa imaginar. As pessoas entendem às vezes que não, isso não acontece com um ou outro. Não, é mais comum que imaginar. É entender, dentro daquela informação que está ali, que todo mundo já sabe, curva ABC, todo mundo sabe o que é. Mas dentro do A, você pode ter problema, dentro do B você pode ter problema, dentro do C. E como é que você chega a isso? De que maneira você chega a isso? Então, assim, o que eu diria para todos é o seguinte. Você quer gerir uma empresa da melhor maneira possível, primeiro você monte o seu demonstrativo de resultado da maneira mais simples e objetiva para o seu negócio. Existem vários modelos. Eu não vou aqui ensinar modelo, porque modelo... Mas existe um modelo padrão, tá? E que você chega no EBITDA e depois você chega no seu resultado final. A outra coisa é entender o que é EBITDA e o que é resultado final. Um demonstra a sua operação, aquilo que o seu negócio está fazendo. O outro envolve dívida financeira, outras situações que possam surgir na vida. Mas se você consegue analisar que o seu negócio, ou como negócio, como operação, ela é rentável, você já está em bom caminho. Por outro lado, se você vê que o seu negócio não está bem, você vai atrás de resolver aqueles pontos que o relatório pode te apresentar. Então, procure realmente usar as informações da maneira mais simples. Os sistemas estão evoluindo, mas nós não estamos conseguindo acompanhar a velocidade dele. Eles mudam toda hora, se atualizam e nós não conseguimos. Muitas vezes, o que a gente precisa, e é um cuidado que muitas vezes não tem, a área de tecnologia nas empresas elas ficam muito fortes, elas trazem coisa nova, né? E a gente chamar o cara de tecnologia e dizer, vem cá, senta aqui comigo e vou dizer o que eu quero. O que eu preciso disso aqui? Isso aqui vai me ajudar. Você consegue me entregar isso? Não. Ok.
isso você me entrega posteriormente, aí eu vou pedir outras coisas para você. Quer dizer, é organizar a sua necessidade, quer dizer, trabalhar isso. Não é o volume de informações que vai resolver o seu problema, mas é a leitura da informação, é como eu leio aquela informação. A outra coisa é saber interpretar aquilo que está ali. Muitas vezes a gente tem tá lá a resposta e eu interpreto de maneira totalmente oposta. Ou duas pessoas, eu já vi muita coisa interessante. Eu vejo dois sócios de uma empresa olhar para o mesmo número e dizer coisas diferentes daquele número. E o número é o mesmo. Eu falei, mas por que você está olhando diferente? Porque eu estou olhando daqui, eu estou olhando... Então, no fundo, você tem que tentar fazer que aquele número seja igual no pensamento para todos que estão na empresa. Aquele é o número, é o objetivo. Aquela informação é daquele nível. Eu quero aquele tipo de informação. Então, acho que esse é o desafio, né, cara? Quer dizer, a gente, se você olhar um pouco do que... Vamos olhar 360? Você volta para a mesma base, que é a simplicidade. Você pode ver o seguinte, você fala de desenvolvimento, fala de gente, fala de tecnologia, fala de abastecimento e volta para um tema que ser simples. Quer dizer, pegar aquelas informações que você tem, o seu dia a dia, e transformar de uma maneira mais agradável. O que está acontecendo hoje em cima disso? Hoje, o executivo de varejo, muitas vezes, ele senta, chega de da empresa e tem 50 relatórios, análise, agenda, não sei o quê. E ele, muitas vezes, ele começa a escolher o que atende. E, às vezes, as escolhas são erradas, porque ele não está escolhendo aquilo que deveria escolher. E não é culpa dele, é culpa de tudo o que está acontecendo. Então, uma das coisas que tem que se fazer realmente é organizar essa tal da informação. Informação é fantástica. O cara hoje quer olhar o Facebook, o WhatsApp, o LinkedIn, aí mais não sei o quê, e ele tem que entender o seguinte, o que eu quero captar disso? Como eu quero usar isso? Eu quero ter a minha empresa dentro do Facebook. Tá bom, mas de que maneira e para quê? Tá? Eu quero ter minha empresa numa ferramenta, olhando lá no profissional, ou olhando lá no RH, no LinkedIn. Tá bom, mas de que maneira? Você está usando ela como captador ou como vendedor da sua empresa? São coisas que você deve. E aí você vai para os seus relatórios internos da mesma maneira. Como é que aquele relatório vai ser útil para mim na minha gestão do dia a dia? E que informações realmente são necessárias? Eu entendo que se essas pessoas começarem a olhar isso de uma maneira muito mais prática, até as ferramentas vão ficar mais fáceis de usar. Porque nós tínhamos uma ferramenta que durante muitos anos a gente usou e nunca se usa muito, que ela atrapalhou muitas empresas, muitas pessoas, o tal do Excel. Todo mundo achou que no Excel estava resolvido tudo. Então as empresas resolviam no Excel, o Excel era aquilo, e começaram a ver que o Excel não era a culpa do Excel. É que o Excel era aquilo ali. E às vezes, porque você lançava um número errado no Excel, mudava toda a informação. Então, o que era o erro? Do sistema, do Excel, da planilha? Não. O erro era seu. Então, vamos pensar que você pode ser um bom gestor de informação. Acho que basicamente é buscar realmente a informação de uma maneira que ela seja a necessária. É entender a curva ABC da forma que ela tem que ser. Quer dizer, como eu atinjo aquele privilégio. Aquele produto está na curva A. Eu estou trabalhando bem ele na minha loja? Quer dizer, na realidade, ele te apresenta o produto. Mas o que é que ele diz ali? Eu posso estar usando bem ou não. Então, acho que é isso que a gente precisa trabalhar. Quer dizer, saber usar a informação. Perfeito. Falando de informação, nós sabemos que a cada 18 meses duplica a quantidade de informação. 18 meses. Agora, o desafio quando ela duplica, eu costumo falar o seguinte, se também tiver muita informação, com essa velocidade que ela se apresenta, se ela não estiver bem organizada, bem estruturada, eu corro o risco de fazer besteira em maior velocidade. E por vezes sem conserto. Nós já nos deparamos com situações nas quais olhava-se para a curva ABC, mas olhava juntando o bazar, o não alimentar, com o alimentar dentro da mesma curva ABC. Porque a empresa carecia de uma estrutura mercadológica e depois até de um cadastro. Então, quer dizer, nós estamos falando de coisas simples, de básicos, mas que na hora da análise, você fazer uma curva ABC juntando não alimentar com frutas, legumes e verduras, por exemplo, eu já estou tendo problemas. Se eu for para a farmácia juntar medicamentos, que depende de receita, com higiene e beleza, com produtos complementares pessoais, também eu estou falando de um grande problema.
Então, nós estamos falando de qualidade dos dados, de como organizar e saber o que quer de informação que precisa, de acordo com a estratégia. Que é necessário, de acordo com a estratégia e com que resultado se quer alcançar com ela. Né? Esses dias, fazendo uma apresentação, até usando dados da Xera, no trabalho que eu estava fazendo, identificamos que o nível de ruptura que estava em 18%, sempre depende da forma de cálculo, etc., mas 18%. Mas o principal problema identificado era estoque virtual. Você vai mapeando, porque não basta ter o número de ruptura, tem que entender as causas que geram essa ruptura. Então, entre as causas, o estoque virtual se destacava. E está aí algo ligado muito a como está operando o negócio. Né? Aqui a tecnologia, ela existe, mas atrás da tecnologia tem um ser. E esse ser é um ser vivo. Ele vai lá e lança de maneira certa, de maneira errada, ou conta errado. Quer dizer, eu entendo o seguinte, você falou aí um pouco sobre essa questão de o cara olhava para o ABC e olhava o todo dentro da curva, não segmentava. Essa questão de, por exemplo, de entender os segmentos, ainda hoje você tem linguagens de empresa para empresa diferentes. Então, ainda se fala em líquida em algumas empresas que misturam um setor com o outro e que na realidade na outra empresa, e isso até às vezes o profissional que está mudando de empresa, ele tem que entender a nova linguagem daquela empresa. Então, isso é uma das coisas que a gente, a nível de entidades ou coisa assim, é tentar criar uma linguagem única para o nosso mercado. Quer dizer, será que isso é possível? Será que não está na hora da gente estabelecer uma linguagem única? Quer dizer, não uma linguagem por empresa, mas uma linguagem por setor, mas uma linguagem única. E fazer com que isso funcione de uma maneira muito mais leve, quer dizer, aquilo que é numa empresa é outra e vice-versa. Por exemplo, as setorizações de produtos está mais ou menos alinhada, quer dizer, isso não é ditadura, isso é uma maneira de facilitar o trabalho de todos, quer dizer, você não vai ter tanta dificuldade de comparar bases de uma empresa para outra. Então, assim, acho que o que está faltando realmente vamos dizer assim, é difícil às vezes falar, mas assim, as coisas podem ser tão simples. Quando você fala que a cada 18 meses você dobra as novidades tecnológicas, eu não sei se é 18 não, eu acho que pode ser até o menos. Né? Os caras estão fazendo hoje, cada vez vai ser... Nós não temos, nosso chip de memória não é tão avançado assim, a gente não consegue evoluir tão rapidamente. Então acho que a gente tem que ter um senso crítico de quais ferramentas novas, de quais soluções novas realmente a gente precisa para o nosso negócio, precisa para nós gerirmos melhor o nosso negócio. Não é uma decisão fácil, porque você tem uma oferta de novas dinâmicas, novas soluções, sei lá, imensas, e que a empresa de maneira não quer ficar para trás, ela quer caminhar nisso aí. Mas às vezes você tem que ser um pouco ditador nessa história e dizer assim, não, vamos primeiro essa que nós temos hoje, vamos até o final com ela e vamos tentar fazer ela nos dar o melhor nível de informação possível. E depois vamos evoluir para uma outra, ou complementar, ou criar... Na realidade é o seguinte, essa tal de novidade que está aí, está fazendo com que a tecnologia faça nós do varejo, falando do varejo que a gente está, mas acho que em todo o setor, corra numa velocidade muito perigosa. A história do você está com um carro muito rápido, você na realidade sabe dirigir Fusca. Aí você recebe uma Ferrari. Mãozinho, faz o seguinte, vamos pegar um Corolla, depois um Passat, depois e tal, aí chega na Ferrari. Não, a gente vai de um Fusca para uma Ferrari. Quando você pega a Ferrari, o Fusca vai a 100 km lá e olha lá. A Ferrari vai a 300. Se você bater o pé, ele vai embora. Então, assim, muitas vezes a gente não está preparado para dirigir aquele processo. Então, acho que ter a humildade de dizer o seguinte, não, vamos caminhar dentro de uma evolução um pouco mais racional.
Isso não devia ser vergonha. E muitas vezes é vergonha. O empresário tem vergonha de dizer, não, eu estou fazendo um trabalho de casa primeiro para depois ter aquele sistema XYZ que todo mundo quer ter. E vou chegar lá. Não. Ele fala assim, como é que eu vou chegar nos meus pares e dizer que eu não estou com o sistema tal, ou não tenho isso, ou já não tenho isso virtual, aquilo, sei lá, eu não tenho app, eu não tenho... O cara lança app e não sabe como vai usar ela depois, mas ele lançou. O app está lá, está no celular do cara, ele vai estar lá, mas e como é ela depois? O que é que ela te traz? O que é que você vai extrair dela? E o que você vai entregar para ela? Que é a solução para o seu cliente. Então essas coisas, assim, eu acho que é um pouco de ansiedade, de achar que você vai ficar para trás. Eu acho que está na hora das pessoas entenderem que não é ficar para trás, é entender meus passos e o meu tamanho, onde eu quero chegar. Talvez um pouco daquilo que a gente está falando do atacarejo e tal. Talvez não é fazer um atacarejo, mas é melhorar aquilo que eu tenho hoje. Como é que eu melhoro? Aí eu vou voltar para o meu negócio. Eu acho que um pouco da tecnologia é isso, quer dizer, eu fico muito preocupado quando eu vejo que antigamente a gente comprava um sistema de frente de caixa, ou de retaguarda, um RP, e desenvolvia aquilo, né? Agora você compra, dali a pouco você já está dizendo que aquele que você nem instalou já está desatualizado. E aí como é que fica? Você vai jogar fora, você investiu, então será que não é hora então de pensar o seguinte, por que a gente não pega a área de tecnologia nas empresas e terceiriza tudo? Por exemplo, para que eu mantenho uma área de tecnologia se eu não tenho velocidade para acompanhar aquilo? Será que não pode ser talvez um outro alinhamento, pensar o seguinte, isso aqui a gente não é meu negócio, eu vou terceirizar. E o cara vai me fornecer aquilo que eu pedi para ele. Então eu vou pedindo para ele e vai me dando aquilo. E aí, de repente, pode ser uma saída. Será que não é? Acho que é um questionamento para botar aí, deixar um pouco de dúvida. Eu tenho muito pensado nisso. Eu acho que manter essas grandes estruturas de tecnologia dentro de uma companhia, não sei se é o ideal. Ou você trata ela de uma forma diferente. Ela vai ser uma startup. Pronto. Então aí sim, ela passa a ser uma desenvolvedora de negócios que eu quero. Mas eu estou pedindo, então eu quero isso para atender meu cliente, eu quero isso para atender meu fornecedor, e aí é diferente. Então, como é que é isso? Quem está preparado para isso? O próprio investimento em tecnologia hoje, milhões em hardware e tal, será que o seu negócio não é esse? É Google, checkout, vai ser errado no sentido que você está entrando no virtual. Mas será que isso não pode estar fora? São questionamentos que a gente cada vez mais tem que fazer, até na análise de investimentos. Porque você vai crescer fazendo planejamento estratégico para frente. Como é que você faz? Eu vou investir em tecnologia, tá bom, mas como? Com que propósito? Qual o caminho? Por que você está investindo em tecnologia? Que retorno você quer dela? Até para você dizer assim, não, eu quero dela isso, e eu vou fazer isso. Então acho que essa é uma discussão que cada vez mais vai ficar forte. Eu sou um provocador disso, eu acho que isso tem que ser discutido, as empresas têm que começar a entender que ela tem que saber o que ela precisa, mas dentro do limite dela. Quer dizer, qual é o meu limite? O que adianta uma empresa que tem, sei lá, faturamento de 200 milhões, gastar em tecnologia 20 milhões? Bom, peraí, é 10% do faturamento dela global bruto. Peraí, e aí, o que é isso? Então, e muitas vezes se gasta isso e não se percebe que se gastou isso. E qual o retorno que isso vai dar? Ela vai virar uma empresa de 400 milhões por causa disso? Será que vai? Será que eu tenho as pessoas que estão lá e o processo vai ajudar ela a fazer isso? Ela vai dobrar de tamanho? Então acho que a analogia tem que ser feita e às vezes não é fácil, né? Porque envolve ego, envolve vaidade, mas envolve uma outra coisa, falta de humildade para reconhecer que você é limitado. Eu não sou bom nisso, eu preciso de ajuda. Qual o problema? Qual o problema? Você dizer, não, eu sou muito bom nisso aqui, mas isso aqui eu não sei, eu vou precisar da sua ajuda. Cara, você me ajuda? Vamos lá. Então, às vezes, essa questão não está clara dentro das empresas. O que eu realmente sou bom e o que eu posso pedir de ajuda. Por outro lado, tem um outro dilema, que é os fornecedores de ajuda, vamos falar assim, às vezes serem tendenciosos na sua ajuda. Eu acho que esse campo aí tem que ficar claro, quer dizer, como é que eu cresço minha empresa
dentro da minha capacidade, usando aquilo que eu tenho poder de negociação e contando com a ajuda de terceiros ou não, mas dentro da minha realidade. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem. Mas se a gente não parar para pensar nisso, vai ficar difícil. Vai ficar difícil mesmo. A gente vai cada vez mais correr atrás do rabo. E o rabo está sempre na frente, porque não vejo muita saída não se você não parar para pensar um pouco o que você realmente quer. Primeira coisa, qual é o objetivo da sua empresa? Se é uma empresa de varejo, ou de tecnologia? Você empresa de varejo. Se o seu consumidor do Brasil é mais tecnológico ou menos tecnológico? Ah, mas na Finlândia 90% é tecnológico. Porra, na Finlândia, cacete, mas eu vivo no Brasil. Quer dizer, onde é que nós temos Finlândia aqui? Então acho que outra coisa é pensar num país que tem 4 milhões de habitantes, outra coisa é pensar num país de 220 milhões de habitantes. Cheio de contrastes sociais. Conflitos sociais, contradições sociais, culturas diferentes. Uma indústria nacional tem um problema sério aqui hoje, que é como atender os costumes de cada região. Imagina, é difícil. O Nordeste tem costumes, o Sul tem outros, o Sudeste tem outros. Acho que esses desafios realmente a gente tem que entender e parcelar, entendeu? Saber como fazer isso de uma maneira mais racional. Excelente, Barral. Foi ótimo. Nós tivemos uma discussão que passou pelo básico essencial, mas com esse olhar estratégico, esse olhar empresarial, que conciliou o uso da informação, mas também nós conversamos bastante sobre a paixão por aquilo que a pessoa faz, essa identificação, a importância do relacionamento, como transmite essa paixão para a equipe e como tem um olhar para o resultado, para a análise da informação e como chegar lá da melhor forma. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar com você e de poder ouvir estes ensinamentos, você compartilhar esse conhecimento que você tem. Obrigado. Eu que agradeço, mas não são ensinamentos. Na verdade é paixão. É paixão. Acho que basicamente é um pouco disso. Muito bem. Obrigado pela sua paixão e por compartilhar conosco, então. Tá, okay.